a vitoriosa Rainha do Universo, das revelações de Jesus, a Irmã Maria Natália. Pode Jesus nos enviar mensagens hoje? Jesus contestou, assim, os que não creem que Ele possa enviar mensagens. Sacerdotes meus, que me amam, como podem acreditar que eu não posso lhes enviar as minhas palavras para que as almas melhorem? Eu lhes disse: estou convosco até ao fim do mundo. Mateus 28, 20. Posso estar inativo quando estou convosco? Posso estar mudo quando sei que as minhas palavras podem salvar milhares de almas? Posso desmascarar os falsos profetas e o farei? Posso desmascarar os falsos profetas e o farei. Se não pudesse, como posso ser o Deus de amor, luz e providência? Pedi arrependimento até com os primeiros homens, Adão e Eva. Pedi arrependimento por meio do meu precursor, João, o Batista. Não lhes pus eu mesmo o exemplo de reparação e vida de sacrifício? Esta é a razão pela qual permaneço nos sacrários, para conduzir as almas ao amor e à penitência. Não é por isto que vivo entre vocês nos templos, onde consolo o Pai Celestial tão ofendido? Então, se eu mesmo deixo até vocês com tão nobre gesto, por que se apartam de mim? Alguns dias mais tarde, depois da Sagrada Comunhão, Jesus me disse para a Irmã Maria Natália: se os meus sacerdotes pudessem ver o mundo sob a luz da verdade, veriam que o tenho mantido somente por causa das obras de reparação dos justos. As orações e reparações dos justos movem o meu coração a ter misericórdia com o meu povo e a diminuir os bens merecidos castigos. Dignidade do sacerdote. Foi duro e difícil para mim levar estas mensagens aos superiores, especialmente quando se tratava de fortes advertências e repreensões. Era-me difícil escrever até uma só palavra, por motivo da santidade e dignidade dos sacerdotes. Sentia a minha insignificância ante eles desde o momento em que o Senhor me mostrou a sua dignidade. Sacrificaria minha vida 1000 vezes pelos sacerdotes. O Salvador, ainda que tenha censurado os sacerdotes pelos seus pecados, os protege ante ao seu Pai Celestial. Ele rezou por eles deste modo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se o soubessem, não me ofenderiam, mas me amariam. Por favor, tem piedade deles. Cesse a tua justa cólera. Depois desta oração, vi como o Salvador presurosamente levava as suas graças para aquelas almas sacerdotais pelas quais havia rogado. As graças chegaram aos sacerdotes, em parte, através de inspirações e, em parte, através das palavras de outras pessoas. Minha filha, reza e sacrifica-te por aqueles superiores
que recusam reconhecer-me nas almas. Sofro muito por esses superiores, porque os amo e desejo que me reconheçam nas almas confiadas aos seus cuidados. Reza para que a luz se faça neles, que saibam que eu sou o superior dos superiores. Eu sou o único Senhor e posso atuar livremente. Sou aquele a quem nada nem ninguém pode atar. Vigários meus deveriam saber por que lhes dirijo estas palavras tão duras. O meu reino não é, o meu reino não é o despotismo. O meu poder não é a força. Esse despotismo deve ser de disputa, não é? O reino de Deus não é de disputa, mas vou consultar. Consultei aqui rapidamente e essa palavra despotismo tem a ver com governo. Um governo não é onde há esse governante que tudo está concentrado nele e ele exerce esse governo como um tirano, né? Aquele que subjuga os outros, né? E que ele, como tem o poder concentrado nele, então, como que obriga, né? Obriga e oprime os que, os que não seguem as suas normas, né? Tudo tem que ser como ele quer. Se não for, então ele já oprime, né? Então, é isso aí. E Jesus fala que o seu reino não é isso, né? Não é isso. Não é um despotismo, onde há um tirano, né? Não é tanto de disputa, mas é onde há um tirano que, que faz o que ele quer e todos, né? Se não fizerem, ele já oprime, já maltrata, não é isso. Então Jesus fala que o meu reino não é um despotismo, o meu poder não é a força, né? Porque o tirano quer que as pessoas façam à força tudo o que ele quer, né? E Jesus diz que ele não é assim, né? Seu poder não tem essa força. Se falo, é por consideração, né? Continua aqui Jesus. Se falo, é por consideração a vocês. Obedeçam antes que seja muito tarde. Após isto, o Senhor não voltou a falar-me dos superiores por 2 meses. Depois vi novamente o Senhor. Parecia muito triste enquanto olhava para aqueles superiores que preparavam cordas para atá-lo. Disse-me: tirarei estes superiores do meu caminho, filha minha. Escreve as minhas palavras com o teu próprio sangue e as envias a eles. O que tenho começado, o concluirei. O que desejo, o conseguirei. Se não for com eles, então será com outros. Entendi que o Senhor indicava a morte de alguns superiores. A morte era uma graça para eles, porque assim se lhes evitaria um mal maior e a continuação dos seus erros. É verdade. Jesus antes prefere levar uma alma para si, né? Antes que ela se perca na totalidade, que faça muitas neiras e ele o perca, de maneiras que essa alma vá para o céu, né? Principalmente a alma de um sacerdote. Então Jesus não quer isso, né? Nem para a alma dos sacerdotes, nem para as almas dos seus filhos, né? De todos os seus filhos. Ele não quer isso, né? Então antes ele prefere levar e levar deixando que essa alma morra, né? É uma graça que ele concede para que essa alma não se perca, não vá para o inferno, né? Antes morra e possa ter essa possibilidade, né? De poder ir por purgatório, né? E no purgatório já ninguém sai de lá para ir para o inferno, somente para o céu, né? Fica lá o tempo que for preciso, expiar as penas, né? A falta de amor para com Jesus e depois, né? Vai para o céu. É um lugar garantido já para o céu, né? Ao ponto que se essa alma se perder,
então vai direito para o inferno. Então Jesus usa da sua misericórdia, né, e ainda do seu amor, levando essa alma o mais rapidamente possível, né, daqui desta terra. Para quê? Para que ele não continue a ofender a Deus, para que ele não faça muito mal, né, não continue nos seus erros, né. Então Deus evita um mal maior para essa alma, levando ela junto dele, né, nem que tenha que ficar no purgatório por algum tempo, é melhor do que ele se perder e ir para o inferno, né? Só que às vezes nós não compreendemos, né? Achamos que a morte é a coisa mais horrível que Jesus possa fazer e nos tira dos nossos e assim, né? Mas mais vale ter os nossos conosco um dia quando formos e nos encontramos, né? Estamos a salvos lá no céu do que saber que morremos, vamos para lá e depois os nossos familiares não estão porque estão no inferno. É muito duro essa realidade, né? Claro, para quem é cristão, para quem acredita nessa realidade do inferno, do purgatório e do céu, né? Entendo o que eu estou a falar. Espero que sim. Então, aqui continuando, eh, vem o tema dos obstáculos. Obstáculos. Desde 1943, o Senhor pediu 7 vezes aos superiores que lhe tirem as cordas. Numa ocasião, me disse: Desejo que leves a minha mensagem a Roma e aos superiores do meu filho, o padre G. Apartem de mim os impedimentos se querem ver a minha glória e querem receber as minhas bênçãos. Filha minha, é a minha última advertência aos teus superiores. Se não permitem que, por meio do meu filho, o padre G, eu fortaleça a estas almas debilitadas e cansadas, não poderão evitar o meu castigo. Quando o Senhor me falava assim, eu também sofria muito e preferiria morrer a ver Nosso Senhor nesse estado de agonia e escutar as suas queixas sem poder ajudá-lo. Então, com esta passagem dá para ver que a irmã Natália, né, tinha também essa possibilidade de ver Jesus, tinha essa visão, né? Ele via Jesus, então conseguia perceber também o estado dele, como ele estava, como é que ele se encontrava, né? Então, que é a narrativa, né? De que Jesus não está contente com muitos superiores, com muitos sacerdotes, e fala os seus desânimos em relação a eles, né? Conta para a irmã Maria Natália, manda levar as mensagens para que eles possam mudar de caminho, né? Uma mensagem que aconteceu, imagina, há tantos e tantos anos, né? E, e ainda hoje parece uma mensagem assim muito, muito presente, né? Para os dias de hoje. Então, a mensagem de hoje é essa, né? Jesus que sofre, né? Pela dificuldade dos sacerdotes que vão por um caminho e que não deixam Jesus, né, avançar com o seu plano de salvação das almas, porque nas mãos dos sacerdotes, né, está a salvação de muitas almas. Quando eles trabalham bem, né, e fazem a vontade de Deus, muitas almas são salvas. Mas quando eles trabalham mal, né, passam mal a sua mensagem, desencaminham também com ele muitas almas, né, se perdem muitas almas. Então Jesus é aquele que, vendo todos esses acontecimentos e essa injustiça, quer sempre ajudar, quer sempre recuperar, quer sempre enviar mensagem, né? Ao longo de todos esses anos, depois da sua partida aqui da Terra, não deixou de se comunicar, né? Com muitas almas escolhidas para ajudá-lo nessa missão, né? Da salvação de tantas outras almas, né? Então Jesus é aquele que tem muito amor, muita misericórdia e quer, né, que as coisas aconteçam sempre para o bem, para o melhor, né? E Jesus continua, né? Enviando as suas mensagens, né? Jesus é aquele que, dentro de uma alma, que se dispôs, né? Ou que se dispõe a receber, né? As suas mensagens. Uma alma que se esvazia
Uma alma que quer se encher de Deus, não tem como Deus não comunicar, né? Porque ele fala aqui assim mais à frente: posso estar inativo quando estou convosco? Então, Jesus está sempre no meio de nós, Jesus está sempre conosco, né? Jesus está sempre no meio de nós, está sempre conosco. Então, não pode deixar de nos comunicar, né? Essa é a mensagem que ele passa. Sacerdotes meus, vou, vou continuar aqui mais em cima, né? Voltei aqui lá para cima, onde o tema é: pode Jesus nos enviar mensagens hoje? Então Jesus contestou, né? Contestou assim aqueles que pensam que Jesus não pode enviar mensagem para os dias de hoje, aos que não creem, né? Que ele possa enviar mensagem. Então ele, dirigindo-se aos sacerdotes, disse: sacerdotes meus, através da irmã Maria Natália, que ele passou a mensagem: sacerdotes meus que me amam, como podem acreditar que eu não posso lhes enviar as minhas palavras para que as almas melhorem? Então, o maior bem é a salvação das almas. Em todo lugar, em todo tempo que Jesus precisar falar para salvar as almas, ele vai fazer. Então, ninguém pode estar descrente dessa realidade, que Jesus não pode falar nos dias de hoje para o bem das almas, né? E então, neste tempo, imagina, nessa data, né, que ele continua aqui conforme os escritos, até 1943, ainda continuava a falar, né, através de muitas almas, e mensagens que nos são atuais para os dias de hoje. Então, eu acredito que Jesus até hoje pode falar sim, né, porque ele tem necessidade de salvar almas, né. Então, as suas palavras são atuais. Sacerdotes meus, que me amam, como podem acreditar que eu não posso lhes enviar as minhas palavras para que as almas melhorem? Eu lhes disse: estou convosco até ao fim do mundo. Estou convosco até ao fim do mundo. Mateus 28, 20. Posso estar inativo quando estou convosco? Então, Jesus está conosco, né? A todo lado, a toda hora, né? Basta a nossa abertura, o nosso querer estar com Ele. Jesus está sempre conosco para comunicar o que Ele quiser, né? Com quem quiser, né? Então, Ele não pode ficar inativo, porque Ele fez essa promessa que estaria, né, com o seu povo até o fim do mundo, né? Falou isso aos seus apóstolos em Mateus 28, 20, né? Que eu estarei convosco até o fim do mundo. Então, estamos ainda aqui no mundo, Ele tem necessidade de continuar a salvar as almas, de mandar as suas mensagens para salvar as almas, né? O interesse de Jesus é a salvação das almas, né? Então, muitas coisas acontecem ainda porque há muitos justos, né? Que ajudam Jesus, né? Que aplacam a indignação de Jesus perante muitas realidades sacerdotais, inclusive, né? Que aplacam a ira divina porque os homens fazem coisas horríveis, coisas que desagradam a Deus, coisas que põem em causa a sua própria alma, né? De ir para o inferno. Então, Jesus se sente triste, muito angustiado, né? Com aqueles que ele, pronto, colocou à frente para conduzir muitas almas e salvar muitas almas, né? Se faz ao contrário, como é que Jesus fica? É muito difícil, né? Muito difícil, né? Então, se ele não pode mandar mensagem por meio dos seus superiores, pessoas escolhidas, né? Vai mandar mensagens em pessoas, né, que se disponibilizam, consagradas, né? Ou leigas também. E vai mandando as suas mensagens para que esses leigos ou esses consagrados assim mais simples, né? Religiosos mais simples, né? Ele vai mandando a mensagem para outros, né? Para os superiores ainda, né? Como aconteceu na história de tantos anos com muitos santos, né? Que ele fez isso com muita gente, né? Que mandou mensagens aos superiores, até ao Papa, né? Houve muitas realidades de santos que Jesus, através dele, mandava muitas mensagens, né? Então, é uma realidade que, que dentro da Igreja Católica está muito assim patente, né? Pode haver também outras realidades em outras igrejas, mas a Igreja Católica é depositária de muitos dons, né? De muitas mensagens. Há muitos místicos e místicas dentro da igreja. Quem Jesus falou, enviou mensagens, né? Muito, muito, mas muito mesmo. A igreja católica é uma grande depositária, né? De muitos tesouros, onde Jesus fala e manda a sua mensagem, né?
E é isso a mensagem que fica assim para hoje, através da irmã Maria Natália, né? Esse- Vamos ver o que ele diz assim nos próximos capítulos, né? Amém. Jesus, eu confio em ti.